Você deita, cansado, o dia foi longo e tudo o que você quer é descansar. Toma seu último copo de água antes de apagar a luz. Faz tudo certo, pelo menos é o que parece. Apaga a luz, o quarto silencia, você fecha os olhos e adormece, mais rápido do que esperava. Mas 3 da manhã, lá está você de novo, de pé, no corredor frio, indo ao banheiro pela segunda vez naquela noite. Quando volta para a cama, o sono não volta com você. Demora meia hora, 40 minutos. Você fica olhando para o teto, sentindo o coração ainda acelerado de ter se levantado depressa demais. O travesseiro mudou de temperatura. A cama parece estranha. Você pensa, amanhã vou estar acabado. E quando finalmente dorme, já não é o mesmo sono. A maioria das pessoas acima de 55 acredita que esse despertar é inevitável, que é da idade, que não tem o que fazer. Mas existe algo muito específico sobre como e quando você bebe água que muda tudo. E mais, existe uma combinação simples que você pode preparar em casa esta noite que ajuda o seu corpo a manter um estado mais calmo durante a madrugada, justamente naquela janela em que o sono profundo é mais frágil. E é exatamente sobre isso que eu preciso falar com você hoje. Meu nome é doutora Helena Pires. Há mais de 20 anos eu pesquiso e compartilho estudos científicos sobre saúde do sono e bem-estar noturno, para ajudar pessoas acima de 55 anos a dormirem melhor sem depender de remédios. O que eu observei repetidamente ao longo de toda essa pesquisa é que a forma como uma pessoa se hidrata nas 3 horas que antecedem o sono é um dos fatores mais subestimados e, ao mesmo tempo, mais determinantes para a qualidade do sono profundo depois dos 55. Neste vídeo, vou te mostrar 3 hábitos com a água que estão sabotando o seu sono profundo sem que você perceba. E 3 mudanças simples, incluindo uma combinação acionável que você pode preparar ainda esta noite, para você voltar a dormir como o seu corpo ainda é capaz de dormir. Vamos por partes. Imagine uma bateria que precisa carregar toda noite. Aos 40 anos, ela vai de 0 a 100 em 8 horas, sem grande esforço. Depois dos 55, ela começa a carregar mais devagar. E se algo interrompe o processo no meio, ela nunca chega a 100. É exatamente isso que acontece com o seu corpo durante o sono. As primeiras 3 horas depois que você adormece são quando a bateria carrega na velocidade máxima. É quando o corpo faz a maior parte da reparação celular, da consolidação da memória, da regulação dos sistemas que mantém você calmo durante o dia seguinte. Se algo te acorda nessa janela, você não recupera o tempo perdido. A bateria reinicia, mas em modo lento. E é por isso que você pode passar 8 horas na cama e ainda assim acordar com a sensação de que dormiu apenas 2. Depois dos 55, 3 coisas acontecem ao mesmo tempo e elas se sobrepõem. O sono profundo encurta naturalmente. Fica mais difícil entrar nele e mais fácil sair dele. A bexiga perde parte da capacidade de reter líquido durante a noite. O músculo que segura, que retém, simplesmente não responde da mesma forma como respondia aos 40. E o hormônio antidiurético, aquele que naturalmente reduz a produção de urina enquanto você dorme, também diminui sua produção noturna após os 55. O resultado dessas 3 mudanças simultâneas é uma combinação delicada. O sono fica mais frágil, o sinal da bexiga fica mais forte e qualquer despertar para ir ao banheiro custa caro. Por isso é que beber muito menos água não é a resposta, porque desidratação à noite causa outros problemas: cãibras nas pernas, ressecamento da boca e da garganta, e até despertar por sede no meio da madrugada. Tomar melatonina também não resolve, porque o problema não está na hora de adormecer,
está na continuidade do sono. E ir ao banheiro uma última vez antes de deitar resolve apenas em parte, porque a água que você bebeu uma hora antes ainda está sendo processada pelos rins. Antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa. Me conta nos comentários. Você acorda no meio da noite para ir ao banheiro ou tem dificuldade para adormecer? E há quanto tempo isso está acontecendo? Semanas, meses, anos? Eu leio cada resposta. Preciso te alertar sobre 3 armadilhas noturnas que estão sabotando o seu sono sem que você perceba. 3 hábitos com a água que parecem inofensivos e que estão exatamente entre você e o sono profundo que o seu corpo ainda é capaz de produzir. A primeira armadilha é o que eu chamo de hidratação atrasada. Você passa o dia inteiro ocupado, cuidando de coisas, resolvendo problemas, mal bebe água e percebe isso só depois do jantar. Aí, entre 8 e 10 da noite, você compensa. Bebe 2, 3 copos seguidos para atingir a meta do dia. Acha que está sendo saudável. E aqui está a parte mais delicada. A lógica parece impecável. Água é sempre boa, melhor tarde do que nunca. Você vê pessoas no telejornal falando da importância da hidratação e sente que está fazendo a coisa certa. O problema é cronométrico. O rim leva entre 60 e 90 minutos para processar um copo de água. Se você bebe 3 copos às 21 horas, o pico de filtração renal vai cair exatamente entre 22h30 e 23h30, bem na hora em que você está entrando nas primeiras fases do sono profundo. E o sinal da bexiga vai chegar ao cérebro entre 1 hora e 3 horas da madrugada, exatamente a janela mais preciosa de reparação. A janela em que o seu corpo está tentando carregar a bateria na velocidade máxima. Mas esse não é o único hábito que está sabotando o seu sono. O segundo é ainda mais silencioso e quase todo mundo faz antes de deitar. A segunda armadilha é a água do remédio. Você toma medicação de uso contínuo antes de dormir, pressão, colesterol, alguma vitamina, e acompanha com um copo cheio de água. Às vezes, você toma o remédio depois da escovação, já com o pijama, 10 minutos antes de deitar. Parece automático, parece certo. A bula recomenda tomar com água. Você precisa do remédio, mas esse copo final, ingerido nos 10 ou 15 minutos que antecedem o sono, é o pior cronometricamente. Ele cai no sistema digestivo no momento exato em que o corpo já está se preparando para reduzir as funções renais durante a noite. O resultado é que o rim ainda está filtrando esse volume durante a primeira fase do sono profundo, e o despertar é praticamente garantido entre 2h30 e 3h30 da madrugada. Não é o remédio que está te acordando, é a quantidade de água que você usa para tomar o remédio e o horário em que você toma essa água. E o terceiro erro é o que mais me surpreende quando falo com pessoas que não conseguem dormir bem, porque é exatamente o que elas fazem tentando ajudar o sono delas. A terceira armadilha é o chá noturno. Você tem um ritual. Toma uma xícara cheia de chá de camomila, melissa ou erva cidreira meia hora antes de deitar. Porque ouviu, leu, sentiu que ajuda a relaxar e a dormir melhor. E aqui está o que dói. O chá de fato tem propriedades calmantes documentadas em pesquisas. A intenção é exatamente cuidar do sono. O problema não é o chá em si, é o volume. Uma xícara cheia de chá somada à água do jantar, somada à água do remédio. Isso totaliza 400 a 500 mililitros nas 2 horas que antecedem o sono. Os benefícios calmantes da camomila te ajudam a adormecer mais rápido
isso é verdade, mas o volume líquido te tira do sono profundo no meio da madrugada. Você troca a facilidade de adormecer pelo despertar do meio da noite e não percebe que fez essa troca. Roberto, 67 anos, contador aposentado, vivia exatamente esse padrão. Passava o dia trabalhando em casa, cuidando de planilhas para a família, mal bebia água e às 21 horas compensava tomando 2 copos cheios. Antes de deitar, tomava o remédio para a pressão com mais um copo cheio. E adicionou nos últimos 2 anos um chá de camomila, porque a esposa leu que ajudava o sono. Roberto adormecia rápido, em uns 20 minutos, mas acordava todas as noites, sem exceção, entre 2h30 e 3 horas da madrugada para ir ao banheiro. Voltava para a cama e demorava 40 minutos, às vezes 1 hora, para voltar a dormir. Quando dormia, era um sono leve até o despertador. Acordava cansado, irritado, pensava, é da idade. Antes de continuar, preciso te dizer algo importante. As informações que você está recebendo são educativas e baseadas em pesquisas científicas. Elas não substituem a orientação de um profissional de saúde qualificado. Se seus sintomas de insônia são persistentes ou interferem na sua qualidade de vida, o passo mais responsável é conversar com um especialista. Agora que identificamos o que está no caminho, deixe eu te mostrar o que fazer em cada um desses pontos. E é aqui que tudo muda, porque a solução não exige cortar a água, não exige remédio, não exige nada radical. Exige só 3 pequenos ajustes de horário e composição. A primeira mudança é o que eu chamo de janela das 3 horas. A partir de hoje à noite, estabeleça que toda a sua hidratação principal acontece até 3 horas antes da hora habitual de deitar. Se você costuma dormir às 23 horas, o último copo grande de água é até às 20 horas. Por que 3 horas? Porque 3 horas é o tempo que o rim leva para processar e eliminar a maior parte do volume ingerido. Quando você se deita às 23 horas, a janela crítica de filtração renal já passou e o sinal da bexiga não vai te acordar na fase mais profunda do sono. Como implementar esta noite? Coloque uma garrafa de água visível na cozinha de manhã. Beba durante o dia, entre as refeições, ao longo da tarde. Marque mentalmente, depois das 20 horas, só goles. Se sentir sede depois desse horário, pequenos goles. Nunca um copo cheio. Muitos relatam que já na primeira ou segunda noite, o despertar entre 2 horas e 4 horas se torna menos intenso e, em alguns casos, deixa de acontecer. A próxima mudança pode ser usada junto com a primeira e, para muitos, é onde a diferença fica mais visível, especialmente para quem acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir. A segunda mudança é a combinação de pré-sono, e essa é a parte que o título prometeu, a combinação que você coloca junto, simples, em casa, hoje à noite. Cerca de 30 a 40 minutos antes de deitar, prepare 100 ml de água morna, meia xícara apenas. Adicione uma colher de chá de mel puro e uma pitada de sal marinho. Beba devagar, em pequenos goles, ao longo de 5 minutos. Esse é o protocolo completo, simples assim. Mas por que essa combinação ajuda o sono profundo? Vamos por partes. Primeiro, o volume. 100 ml é uma quantidade pequena, controlada. Não vai sobrecarregar o rim como uma xícara cheia faria. Segundo, o mel. O mel fornece uma fonte de glicogênio para o fígado durante a noite. Isso é importante porque, quando o fígado fica sem reserva de glicogênio na madrugada, o cérebro recebe um sinal de alerta e libera substâncias estimulantes que podem te tirar do sono profundo.
Pesquisas sobre metabolismo noturno sugerem que uma pequena quantidade de mel antes de dormir ajuda a manter um estado mais calmo durante a madrugada, especialmente naquela janela frágil entre 2 horas e 4 horas. Terceiro, o sal marinho. O sal ajuda o corpo a reter o líquido em vez de filtrá-lo rapidamente para a bexiga. A hidratação celular noturna é mantida, sem volume na bexiga, acordando você. Estudos sobre hidratação celular sugerem que pequenas quantidades de água com eletrólitos são absorvidas de forma diferente do que volumes grandes de água pura. Vão para as células, não para a bexiga. Como implementar esta noite? Use uma xícara pequena, água morna, não quente. Mel puro, de preferência cristalizado ou silvestre. O mel processado demais perde parte das propriedades. Sal marinho de boa procedência, rosa do Himalaia ou marinho cinza funcionam bem. Misture até dissolver. Tome em goles lentos, sentado, com calma. Esse é o segredo. A ingestão lenta, sem pressa. Muitos relatam um adormecer mais tranquilo já nas primeiras noites e, ao longo de 1 a 2 semanas, despertar matinal com mais energia. E a terceira mudança é a que une tudo e que a maioria das pessoas nunca considera porque parece pequena demais para fazer diferença. A terceira mudança é o que eu chamo de banheiro duplo. Adote o hábito de ir ao banheiro 2 vezes nos 30 minutos finais antes de deitar. A primeira ida, ao começar o ritual de pré-sono, escovação, troca de roupa, organização do quarto. A segunda ida, exatamente antes de apagar a luz. Por que 2 vezes? Porque a bexiga após os 55 nem sempre se esvazia completamente em uma única ida. Existe um volume residual. Esse volume residual, somado à filtração renal contínua das últimas 2 horas, é suficiente para gerar o sinal de despertar entre 2 e 4 horas da madrugada. Mesmo que você tenha feito tudo certo, mesmo que tenha bebido pouca água à noite, 2 idas espaçadas em 20 a 30 minutos esvaziam esse volume residual de forma muito mais eficaz. Por mecanismos posturais e de relaxamento da musculatura, o segundo esvaziamento é quase sempre maior do que parecia que seria. Como implementar esta noite? Sente-se com calma na primeira ida. Espere o corpo terminar o que precisa terminar. Não se apresse. Continue seu ritual normal. Antes de deitar, vá novamente, mesmo que sinta que não precisa. A maioria das pessoas se surpreende com o quanto sai na segunda ida. Alguns relatam efeito imediato, outros notam a diferença ao longo da primeira semana, à medida que o corpo se adapta ao novo padrão. Teresa, 63 anos, professora aposentada, tinha o mesmo padrão de Roberto: despertar às 3 horas da manhã. Demora para voltar a dormir. Manhãs exaustas. Decidiu testar as 3 mudanças ao mesmo tempo. Cortou toda a hidratação principal às 19h30, 3 horas antes de deitar às 22h30. Substituiu a xícara cheia de chá pelo pré-sono. Meia xícara de água morna com mel e sal marinho, em goles lentos. E passou a ir ao banheiro 2 vezes, uma no início do ritual, outra antes de apagar a luz. Na primeira noite, ainda acordou. Na terceira, dormiu até às 5h30 sem despertar. Na segunda semana, já estava dormindo direto até às 6 horas. Teresa diz que o que mudou não foi só o sono, foi a relação dela com a manhã. Acorda com energia para caminhar, para cozinhar, para receber a neta. Eu tinha esquecido o que era amanhecer descansada, ela contou. Vamos juntar tudo. Os padrões ficaram claros. Primeiro, entendemos que depois dos 55, 3 coisas acontecem ao mesmo tempo. O sono profundo encurta, a bexiga retém menos e o hormônio que reduz a urina noturna diminui. Isso não é falha sua,
é biologia. Segundo, identificamos as 3 armadilhas que estavam sabotando o seu sono, mesmo quando você fazia tudo certo. A hidratação atrasada da noite, a água do remédio nos minutos finais e o chá noturno com volume excessivo. E terceiro, descobrimos o que fazer a partir de hoje à noite. A janela das 3 horas para a hidratação principal. A combinação de pré-sono com meia xícara de água morna com mel e sal marinho. E o banheiro duplo nos 30 minutos antes de deitar. Você pode continuar tomando aqueles 2 copos de água às 21 horas. O copo cheio com o remédio e a xícara cheia de chá meia hora antes de deitar e aceitar o despertar das 3 horas como parte da idade. Ou pode começar com a janela das 3 horas ainda esta noite, apenas uma mudança, e observar o que acontece nas próximas 3 madrugadas. Você merece acordar descansada, não conformada, descansada, e isso ainda é possível. Compartilhe este vídeo com alguém acima de 55 anos que não está conseguindo dormir bem. Essa informação pode mudar a noite dessa pessoa. Até o próximo vídeo. Eu sou a doutora Helena Pires. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, o seu corpo ainda sabe dormir profundamente. Ele só precisa que você dê a ele as condições certas para isso. Nota importante: este vídeo é exclusivamente para fins informativos e educativos. Não substitui aconselhamento médico profissional. Se você tem sintomas persistentes de insônia ou dificuldades de sono que impactam sua qualidade de vida, consulte sempre um profissional de saúde qualificado que possa avaliar sua situação individual.